Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos corações de todos nós, especialmente nesses dias de transição planetária que nos apresentam as diversas experiências desafio que mais do que nunca nos convidam a buscarmos Jesus como modelo e guia para as nossas aspirações, para que possamos dar passos mais firmes e seguros rumo ao progresso inevitável, de modo que possamos cumprir os verdadeiros objetivos que aqui nos trouxeram até esta existência, oportunidade bendita, conforme nos dizem os Espíritos. Nós recebemos como proposta de reflexão para hoje o seguinte tema: rumo ao mundo de regeneração. Rumo que significa trajeto entre um ponto de partida e um ponto de chegada. Caminho a ser percorrido a fim de que possamos chegar a determinado destino. Ou seja, este tema nos leva a refletir diretamente sobre a lei do progresso, que nos é apresentada entre as 10 leis morais contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos. E ali nós perceberemos que esta é uma lei irrefreável, que vai nos conduzindo, ainda que nós desejemos estacionar, é impossível. Podemos estacionar por um pequeno tempo, mas existe uma força superior, porque essa lei é de ordem divina, que nos conduz a progredir de uma forma ou de outra. Então é importante compreendermos essa força superior. Allan Kardec, a respeito disso, faz uma pergunta muito interessante na questão 778 do Livro dos Espíritos, que se dá da seguinte forma: o homem pode retrogradar ao seu estado natural? Pergunta ele aos espíritos superiores, e eles respondem: não. O homem deve progredir sempre e jamais voltará ao seu estado da infância. Ele progride porque Deus assim o quer. Vejamos como é interessante, como todos nós estamos inseridos nesse grande movimento que nos conduz cada vez mais para perto de Deus, o nosso Pai, que nos criou com o objetivo de alcançarmos a plenitude. Então, desta forma, os Espíritos nos dizem de forma clara que o progresso é inevitável. Então, surgem algumas perguntas. O que estamos nós fazendo dentro desse processo de transformação da humanidade para um mundo de regeneração? Quais são os valores que estamos buscando? Como estamos agindo conosco e também para com o nosso próximo? Será que nós estamos buscando, acolhendo o Evangelho como alimento para a nossa alma, como bússola a nos dar a direção correta para os planos que aqui nos trouxeram, para as propostas de evolução que cada um de nós possui? Como estão sendo desenvolvidas as nossas atitudes para que estejamos inseridos nesse processo de transformação de forma responsável, de forma proativa? Então, será que a bússola que estamos utilizando é a do Evangelho? Aliás, Joana de Ângeles tem uma fala muito interessante que tem uma conexão com este tema e com o que estamos dizendo agora sobre a lei do progresso. Ela diz assim, que todos aqueles de nós que desejarmos alcançar êxito, devemos nos transformar em verdadeiras ferramentas do Evangelho, de modo que possamos construir um novo mundo. Ela nos diz que também
devemos abraçar o Evangelho e sermos ferramentas do Evangelho para que possamos navegar ou em mares calmos ou em mares agitados, sem perdermos o rumo dos nossos verdadeiros objetivos. Então, nós percebemos que é uma grande responsabilidade de todos nós que recebemos os ensinamentos espíritas, que não nos fazem melhores, apenas mais esclarecidos em muitos pontos, tornando-nos mais responsáveis também. O que estamos fazendo dessa grande oportunidade, desta grande claridade que certamente ilumina as nossas dúvidas, trazendo respostas, trazendo acalento? Então a proposta de Jesus Cristo e dos Espíritos superiores é que nós possamos multiplicar todos esses ensinamentos em forma de atitudes e também transmitindo, consolando, assim construir este tão esperado, tão propalado mundo de regeneração, que cria em todos nós muitas expectativas, principalmente nestes dias de tanta agitação. Vivemos agora, como todos nós sabemos, esse momento de grandes limitações que nos convidam a profundas reflexões acerca de nós mesmos. Estamos impedidos de realizar muitas das tarefas que antes eram comuns e hoje nos fazem tanta falta, sejam elas no âmbito profissional, sejam elas no âmbito religioso, enfim. Isso tudo vem nos trazer uma proposta de crescimento espiritual, de percepção de coisas que antes nós não víamos e que hoje aprendemos e estamos aprendendo a valorizar. Graças à bondade divina, temos a tecnologia virtual que nos aproxima, e nós espíritas somos também sabedores de que para o pensamento, para as vibrações e para os sentimentos não existem limites. Se nós não podemos ainda nos abraçar fisicamente, nós podemos doar, intercambiarmos-nos através desse amor, dessas energias positivas que vem, acima de tudo, do amor de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós, ovelhas desse grande rebanho, que somos convidadas a fortalecer o ideal de fraternidade entre as pessoas, rompendo as barreiras do preconceito e tantas outras fronteiras que nos distanciam. E assim aprendemos, como nos diz Joana de Ângeles, a navegarmos tanto em mares calmos como em mares agitados, sem contudo perdermos a bússola, a direção dos valores essenciais ensinados através do Evangelho de Jesus. Ela me faz lembrar do ilustre escritor e poeta português Fernando Pessoa, que deu a um de seus livros o seguinte título: Navegar é preciso. Esta máxima, que nasceu no século I a.C., foi proferida pelo general Pompeu, um general romano, que àquela época recebeu a missão de comandar uma frota de embarcações para buscar alimento, de modo a atender às necessidades de expansão de Roma, que estava em fase de grande crescimento. E assim ele foi até aquelas inúmeras províncias à beira do mar, buscar especialmente trigo, que era o alimento mais adequado para aquele tempo. E em dado momento, quando as embarcações estavam carregadas, prontas para retornar, receberam a notícia de que havia grande rebelião de escravos em Roma, o mar agitado, haviam também navios piratas. A tripulação hesitou e teve medo, mas o general profere a seguinte frase: navegar é preciso, viver não é preciso. E partiram
e chegaram a seu destino cumprindo a sua missão de forma integral, o que deu a ele o título de cônsul, devido ao mérito do cumprimento da sua tarefa. Nós percebemos aí que houve a conclusão de um empreendimento da vida material, que aliás está envolvido por uma série de situações desastrosas, como a escravidão e interesses políticos sórdidos. Mas o que nós queremos dizer é que existe uma força dentro de nós que pode ser direcionada de forma diferente, como irá nos propor Fernando Pessoa em seu livro, dizendo que navegar significa trabalharmos em benefício do progresso da humanidade, da coletividade. E ele diz ainda que não é necessário apenas viver, mas acima de tudo criarmos condições de praticarmos a caridade, de auxiliarmos o nosso próximo, de estabelecermos ambientes harmoniosos dentro do nosso lar, dentro da nossa instituição religiosa, do nosso ambiente de trabalho, dentro das mídias sociais que hoje inevitavelmente alcançam a multidão. Então somos responsáveis nas nossas inter-relações, de modo que possamos construir aquilo que nos foi proposto por Jesus, o reino de Deus, que será mencionado através do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando ele nos apresenta as seguintes palavras de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vejamos a grandeza do ensinamento de Jesus. O que eram essas coisas? As coisas do mundo, que certamente são importantes, mas não estão em primeiro plano, não são prioridade. O mais importante é o progresso moral. Nós, inclusive, poderemos apreciar através da questão 785 do Livro dos Espíritos a pergunta que Allan Kardec propõe aos espíritos superiores e que atende essa reflexão sobre os valores do mundo e sobre os valores espirituais. Então Kardec pergunta o seguinte: qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos responderão: o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Falo-vos do progresso moral apenas, porque o progresso material sempre acontece, ou seja, nós sabemos que é bem mais desafiador progredirmos do ponto de vista moral, de nós trabalharmos as nossas emoções, abandonarmos vícios, velhos costumes. Então, para alcançarmos o reino de Deus que nos propõe Jesus e aprendermos que tudo o mais nos será acrescentado, claro que através de esforço também. Ninguém evolui materialmente se não houver um esforço, mas que as questões materiais não estejam acima dos valores essenciais. Essa é a proposta, porque todos nós sabemos, e o Espiritismo é muito claro sobre isso, que nós mergulhamos no ambiente físico, no corpo físico, nesse ambiente material, por um curto tempo. Nós aqui viemos e logo retornaremos para a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, nesses dias de transição, através dos quais se agitam as emoções coletivas, é importante que todos nós vigiemos e oremos. É uma questão de escolha, é o livre-arbítrio, a lei de liberdade,
que está entre as 10 leis morais criadas por Deus e que nos possibilita a construção do nosso próprio destino através de nossos esforços, o que dá a cada um de nós o mérito da conquista, porque Deus, além de ser soberanamente bom, é também soberanamente justo. Então o Espiritismo nos possibilita e nos conduz a refletirmos sobre as nossas escolhas, sobre a possibilidade que cada um de nós tem como essência divina que habita dentro de todos nós, de tomarmos as melhores decisões através desta lei de liberdade. Como podemos transformar o dia a dia da nossa existência? Como podemos participar desse momento de transição planetária rumo ao mundo de regeneração de forma proativa? Essas são perguntas importantes para que nós possamos agir de maneira responsável. Eu me recordo de Paulo de Tarso dentro desse contexto das escolhas. Todos nós sabemos que Paulo, quando era Saulo, foi um dos maiores perseguidores dos cristãos de todos os tempos. Ele que trazia dentro da alma conceitos muito bem fundamentados, uma ideia bastante forte sobre a concepção daquilo que seriam as leis de Deus. Esse mesmo homem, o doutor da lei, que trazia a imponência através da sua juventude e da sua personalidade, quando teve aquele encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco, curvou-se diante do Mestre ao contato com aquela energia amorosa e aquela voz que jamais havia sido ouvida e que ecoou das profundezas daquela alma. A partir de então, como nós sabemos, ele se transforma em Paulo e diz: o que queres que eu faça? Dando à sua bússola uma nova direção que o conduziu para outros rumos e que fizeram dele o maior propagador do cristianismo de todos os tempos. É uma questão de abandonar aquilo que cultivávamos antes para assumirmos uma nova postura. Haroldo Dutra Dias apresenta uma passagem do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, que expressa muito bem essa ideia. Ali João apresenta as seguintes palavras de Jesus: o grão de trigo, quando lançado ao chão, mas não morre, ele fica só. Mas se ele morre, dará muitos frutos. Parece contraditório ao primeiro momento, mas Haroldo Dutra nos explica que ali simboliza o processo de abandono do homem velho para assumirmos uma postura nova. Ou seja, a morte do grão de trigo é a morte daqueles antigos costumes que nós adquirimos através dos tempos e do nosso próprio livre-arbítrio. Então somos convidados a assumirmos uma nova postura junto ao Evangelho de Jesus Cristo. No livro A Gênese e também no livro Obras Póstumas da codificação de Allan Kardec, o codificador, assim como os espíritos superiores, nos dizem que esse momento de transição não será marcado por fenômenos exteriores, como cataclismos, entre outros, que sempre existiram em todos os tempos e que acontecem até hoje, mas que nós possamos percebê-los dentro de nós mesmos, dentro dos corações das pessoas. E esse processo se dará também pela substituição que haverá dos espíritos que estão ainda apegados ao mal por espíritos melhores. E aqueles de nós que decidimos, através do nosso próprio livre-arbítrio,
também poderemos participar desse processo e alcançarmos a terra prometida, esse mundo de regeneração, onde poderemos caminhar de forma mais tranquila, continuando na busca dos valores do espírito imortal na direção de Deus. Fica então aqui a nossa humilde reflexão sobre esse tema, que todos nós possamos nos recordar dos ensinamentos de Jesus, de modo que cada dia de nossa existência possa ser levado, possa ser conduzido da melhor forma possível. E sempre que nós tropeçarmos, sempre que nós nos vermos em dificuldade dentro de nós mesmos, que não desistamos, que possamos segurar na charrua sem olharmos para trás, ou seja, sem nos apegarmos aos equívocos, ao processo de autopunição, mas sim ao processo de autopercepção, de auto-amor, porque quem se ama também ama o seu semelhante, mas esse amor deve ser entendido em profundidade, como um valor do espírito, e não um amor que se liga às questões do mundo. Deixo aqui o meu abraço a todos